Olá, queridos! Daqui 2 minutinhos a gente começa a nossa live, não é? Então vem chegando, vem chegando. Muito feliz porque você está aqui. Hoje a gente vai falar por onde começar a minha organização financeira. E a gente vai falar com a querida Soraya Close, que é uma educadora financeira, que tem muita experiência. E como eu comentei, cada vez que eu converso com a Soraya, eu sempre aprendo uma coisa a mais. E é claro que assim, é algo que eu busco aplicar na minha vida. Quem me conhece sabe, há muitos anos. Eu não sou dessa área, desse segmento financeiro, mas como orientadora de comportamento, como treinadora comportamental, é um dos pontos que todo mundo sempre quer melhorar. Quer melhorar as finanças, quer melhorar a organização, quer melhorar o seu rendimento. Então, dentro desse processo, o que acaba acontecendo é que as pessoas questionam. Então, eu tenho um pouco de conhecimento nessa área que eu compartilho sempre com os meus alunos, com os meus participantes, mas é muito bom quando a gente tem a chance de conversar com alguém que sabe um pouco mais. E você vai ter a chance de perguntar hoje o que você quiser, inclusive você que mora aqui nos Estados Unidos ou você que mora no Brasil, porque eu vou contar uma coisa para você. Existe diferença sobre bastante coisa diferente. Principalmente você que mora aqui nos Estados Unidos, pode mandar suas perguntas, porque a Soraya ela vai poder te explicar alguns detalhes importantes para você dar uma guinada na sua questão, na sua gestão financeira, tá bom? Já vou chamando aqui a bate-papo para que a gente já começa essa conversa, né? Porque aproveitar esse tempo. Ai, querida, tudo bem? Tá me ouvindo Tá. bem? Eu tô te ouvindo super bem, muito, muito, muito bem. Como eu comentei, para mim eu sou suspeita de falar da Soraya, porque toda vez que eu tô perto dela, eu aprendo alguma coisa nova. Então a gente tem a chance hoje de conversar um pouquinho mais sobre essa questão financeira, sobre como, né, a gente colocou aí a chamada, por onde começa minha organização financeira. Então, dentro desse ponto, como que a gente pode trabalhar e melhorar um pouco mais. Mas, Soraya, começa se apresentando, falando assim, quem é você? Quem sou eu? Ahá. Primeiro, obrigado, né, Alessandra? Vou deixar aqui, eu sei que a gente fala isso, mas para mim é uma honra sempre estar fazendo qualquer coisa com você. Você é minha amiga, você é minha coach, você é aquela pessoa que sempre põe um sorriso no meu rosto. Então, assim, super admiração por você, pela tua família, pelo teu trabalho. Eu já, né, já falei isso para você algumas vezes. Você é uma pessoa que eu adoro escutar. As coisas que você fala, a maneira com que você coloca as coisas, sempre muito são coisas certas, engraçadas, silly, te faz, entendeu? Pensar, coçar a cabeça, sorrir. Então, assim, minha grande admiração por você sempre. E faz tempo, né, que a gente estava querendo fazer alguma coisa juntas e eu tô feliz que a gente finalmente conseguiu fazer isso aqui. Mais um pouquinho de mim, né? Eu sou Soraya, eu tô nos Estados Unidos já há 20 anos, né? Fez 20 agora em setembro. Uau! E assim, como muitos, né? Como todos nós, cheguei aqui nos Estados Unidos sem falar inglês e comecei a aprender de tudo um pouquinho. Fiquei mais ou menos uns 5 anos, né? Eu cheguei, fui aprender inglês e fui limpar a casa. Eu fui começar, né? Toda essa trajetória que a gente faz. Depois de 5 anos, mais ou menos, eu casei, né? Eu casei, meu marido, ele é americano, Kenya. Eu falo que ele é um americano brasileiro, né? Ele é De um, americano de porque um coração, assim, é uma paixão. a gente fala, né? Ele é muito warm, ele é muito, assim, ele não é um típico americano. Eu falo que ele é um brasileiro disfarçado, né? De americano. Então, a gente casou já há 14 anos. Ele tem um business, ele sempre foi corretor de imóveis, né? Ele faz real estate. Então, por bastante tempo também eu fui exposta a essa parte financeira. Finanças, na verdade, sempre foi assim, uma coisa que eu sempre amei, até sem saber o que eu estava fazendo, né? Mas desde muito pequena, assim, pequena, sempre gostei muito de números, eu sempre fui muito curiosa. Então, Tá. assim,
eu sempre gostei de saber como o mundo funciona, vamos falar assim, num geral. Então, lá no Brasil, né, eu comecei a estudar, eu fiz o high school, né, o colegial em Sim. contabilidade, fui trabalhar no escritório de contabilidade, aí aos 17 anos eu entrei no banco, e Hum, trabalhei em banco por 13, fiz administração de empresas, mas nesse período sempre foi uma coisa, né, eu fiz financiamento, fiz algumas coisas lá no banco. Quando eu tá. cheguei aqui, eu eu fiz assim, é o que eu falo para todo mundo, até para quem está vindo, para quem está começando, eu falo que a gente tem que basicamente esquecer um pouco do que a gente aprendeu lá no Brasil e chegar Hum, aqui e abrir a cabeça tá. para o que funciona aqui, o sistema, como tudo funciona, né? Hum, Então, eu fiquei aqui no começo sem falar inglês, mas aí eu fui aprendendo e fui conhecendo um pouco mais de como as coisas funcionavam aqui. Aí eu trabalhei um pouco com meu hum, marido nessa área de real estate, então envolve muito essa parte de financiamento, porque cada pessoa que vai comprar uma casa tem financiamento. Então eu sempre hum, escutava muito, me interessei muito. A, hum, a gente passou por algumas situações financeiras difíceis no período, como, quando todo mundo passou tá. no ano de 2008, 2009. E ali foi basicamente onde eu já comecei também a aprender de novo, mas aprender de uma forma diferente. Eu fiz algumas classes, né, com um Tá. cara que chama Dave Ramsey, que ele ensina pessoas, num Hum, geral, a sair das dívidas, vamos falar assim, né? Ele tem tá. esse manto assim que você tem que ser dívida, você não pode ter dívidas, o que Hum. é uma coisa assim meio contraditória com o que os Estados Com o Unidos sistema falam, daqui. que a gente vai falar um pouquinho depois, mas aqui, no geral, é assim, quanto mais É. dívida você tem, melhor você tem o teu score, mas é meio contraditório, Mas né? é um dilema as pessoas compreenderem isso. Eu quero falar para você que está entrando agora. Eu sei que muita gente está assistindo essa live lá do Brasil, e é claro que as pessoas querem receber dicas sobre a questão financeira no Brasil. Eu quero que você pense o seguinte: a Soraya vai falar bastante das coisas que acontecem por aqui, mas eu quero dizer para você que vamos pensar de uma maneira inteligente. Se isso dá certo aqui, o que você vai aplicar na sua vida aí no Brasil? Porque existem conceitos que não mudam, independente do sistema, vai ser aplicado aqui ou aí. Então, assim, não sai da live se você acha que, não, ela vai É, falar só dos nós Estados não vamos Unidos. falar nada de coisa. Né, não. Ao contrário, é entender que o hábito que nós fomos criados, eu acho que esse é um dos pontos importantes, tanto tem que mudar esse hábito, morando no Brasil ou aqui. Porque quando você muda ele, você vai ter a resposta, né? Achei muito engraçado, Soraya, quando eu abri a caixinha de perguntas, uma das pessoas fala assim: Ixi, agora eu primeiro preciso ter dinheiro para depois assistir a live. Eu falei: não, você precisa assistir a live para começar a ter esse dinheiro, para começar a ter o dinheiro guardado. Isso aí, obrigado por esclarecer. Eu só ia terminar de falar, porque é igual você falou, né? Eu vou falar um pouco do que aconteceu comigo aqui, mas lá no Brasil também, né? Assim, eu tenho toda uma história. Eu venho de uma família muito, 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 muito pobre. A Alessandra sabe de toda a minha história. Mas mesmo dessa maneira, né? Eu comecei a trabalhar com 13 anos, eu trabalhava full time, eu ia para a escola à noite, mesmo sem tendo, né? Meu pai nunca teve junto com a gente. A minha mãe não vem de ensino, então a minha mãe era não, né? Ela é assim uma pessoa onde ela não tinha um trabalho, ela limpava casa, ela passava roupa, então assim de uma família, né? De uma estrutura sem dinheiro e a gente pagou aluguel por Sim. anos, enfim. Hum, Então assim o que eu ia até comparar rapidinho só para entender que eu fiz algumas coisas aqui nos Estados Unidos reaprendendo, hum, mas no Brasil foi praticamente assim, foi trabalhar, foi entender o sistema, porque crescendo sim. aprender. Eu fui estudar, eu fui aprender, eu fui conhecer. Uma coisa que é muito importante, seja aqui ou aí, né? É você Hum, fazer perguntas, você se interessar em saber como é que as coisas funcionam da melhor maneira. Então, quando eu tá. tinha 19 anos no Brasil, mesmo a gente Hum, pagando aluguel a vida toda, mesmo eu sendo a pessoa que trabalhava para sustentar a minha família, eu comprei uma hum, casa com 19 anos, entendeu? sim. Porque eu fui atrás de saber como é que funcionava o financiamento na época, né? É, Na Caixa Econômica, o que, que eu fazia para qualificar. Então, assim, eu falo que é diferente
algumas coisas, mas o processo Hum, de organização da vida financeira, os passos, né, que a gente tem sim. que estar seguindo, Hum, eles funcionam tanto no Brasil como aqui. A única diferença é que a gente tem que só aplicar tomando vantagem, vamos falar assim, de como funciona o sistema, seja aqui ou sim. seja no Brasil, né? Tá. Mas enfim, Gente, para o quem não sabe, ó, pode deixar suas perguntas aí na caixinha de perguntas, a gente vai respondendo. De qualquer maneira, já recomendo que você siga o perfil da Soraya. E se você não sabe, ela faz esse trabalho de educação financeira toda semana, toda a semana. Ela tem palestra gratuita de orientação, fora toda a consulta. Já vou até responder uma pergunta que as pessoas fazem. Fala assim, nossa, mas ela faz isso de graça. E eu falo assim, sim, faz parte do processo de trabalho dela orientar as pessoas. E aí depois ela pode falar um pouco mais do trabalho dela, que é uma consequência disso. Porque não tem como, nessa consequência, ela não trabalhar o que eu costumo dizer assim, trabalhar o solo, que é a orientação primária, para que você siga os próximos passos. E o que eu posso dizer assim é que o produto que, não sei nem se é produto, Soraya, é correto falar, mas assim, que a Soraya trabalha é apaixonante. Tanto é que ela, na história dela, eu já vou antecipando um pouco, eu amo a história da Soraya. É assim, é lindo, porque o que ela trabalha tem muito a ver com o propósito de vida dela, que é ajudar pessoas. Então, nesse processo, quantas pessoas e quantas histórias assim magníficas envolvendo essa questão financeira. Então, assim, eu fiz questão de marcar essa live com ela, porque eu sei que a questão financeira, se não bem trabalhada, gera grandes problemas em casamentos, em relacionamentos, na estrutura emocional, na estrutura mental da pessoa. Então, para quem deseja promover uma virada, presta atenção em todas essas dicas que a Soraya está passando para você. Pega um papel aí e vai anotando. Nossa, ela falou, deixa eu prestar atenção nisso. Deixa eu prestar atenção nisso e vamos seguindo adiante. Soraya, já vou começar com uma pergunta que me mandaram na caixinha, tá? Como você falou, há 20 anos você já está aqui. Mas uma das perguntas tem a ver com o Brasil e eu quero que você conte um pouco da tua experiência. A pessoa perguntou se poupança ou previdência, imaginando que ela é uma pessoa assalariada. Qual é a tua percepção sobre isso? Então, antes, eu vou, óbvio, responder isso aí, mas o que eu gosto de falar para todo mundo, assim, só para a gente, né? Quando a gente fala de situação financeira, eu vou estar falando algumas coisas aqui que é para todo mundo, mas a gente tem que lembrar que cada pessoa está num nível financeiro. Então, algumas coisas que a gente Tá, vai falar aqui é bem importante para quem está começando, né? Então, ok. assim, tem alguns níveis que, para responder certas perguntas, é importante que a gente entenda a Hum, situação que a pessoa está. Então, para responder. tudo bem? Acho que deu uma pausada no seu, Soraya. Tá dando um looping. Deixa eu ver se volta. Voltou. Entenda o Tá me seguinte, a ouvindo? Soraya já está voltando. Agora eu estou te ouvindo. Fala. Então tá bom. Ponto importante, turma. Recapitulando. Travou, né? Recapitulando. A Soraya está comentando sobre em qual estágio você está na sua vida. Tá? Então, assim, pensa o seguinte: as pessoas têm estágios diferentes financeiramente, e cada um vai começar num novo estágio. Então, algumas coisas ela vai falar, que alguém vai ouvir e falar, nossa, eu já sabia disso, mas outras pessoas falam, não, mas isso era o que eu precisava. Então, cada um tem um estágio. Próximo passo, Soraya, conta aí pra gente. Então, né, no caso eu estou falando isso porque a resposta, por exemplo, da poupança ou da previdência privada, isso vai depender de alguns aspectos, que se eu estivesse conversando com você no 1 a 1, e isso vai servir de perguntas, porque uma coisa que eu gosto também, assim, eu ensino as pessoas para vocês mesmos entenderem as perguntas que precisam ser feitas para vocês nesse estágio da vida. Então, se Tá, você está pensando em investimento, você está pensando em longo prazo, em crescer o seu dinheiro, a poupança não é o lugar certo para você colocar. Mas se a gente tá. está falando
porque você quer fazer uma reserva, por exemplo, de uma reserva de emergência, que a gente Hum, chama. Você não quer tá, colocar previdência privada porque essa previdência privada você está construindo dinheiro para o teu futuro. E o momento que você tá. tira isso dali para usar uma emergência, isso vai afetar a Hum, previdência privada. Entendeu? Então, tá. poupança tá ali para você Hum, deixar para um. E a gente sabe que não tem rendimento, é um hum, rendimento muito pequeno, mas é aquele dinheiro, aquele pouco de dinheiro que você vai. A gente normalmente fala numa reserva de emergência de 3 a 6 meses das suas despesas. Então, se você tem uma despesa de repente de R$ 2.000, né? Se a gente está falando, o ideal é você ter pelo menos 5, 6 mil ali para uma emergência. E a tá. previdência privada, óbvio, é para você estar construindo seu dinheiro para o seu futuro. Você falou uma coisa que é um grande desafio. Eu lembro, Soraya, que uma das perguntas que me fizeram quando eu comecei a trabalhar finanças na minha vida foi assim: se você parasse o mundo agora, com o dinheiro que você tem, O quanto que que tempo é? você sobreviveria? Eu cheguei à conclusão naquela data que eu acho que eu ia comer uma coxinha e tomar um guaraná, sabe? Eu É. falei, nossa, é muito crítico isso, porque a gente acaba vivendo algo assim do tipo, e com finanças a gente vai aprendendo essa visão, né, de ter esse dinheiro. E aí eu falei assim, gente do céu, se parar agora é um dia, né? Então não é o ideal. E aí a pessoa falou, primeiro foca o alvo para 3 meses, depois você aumenta esse alvo para 6 meses, e quanto mais tempo você. É como se fosse assim. Eu gostei muito da explicação que a pessoa deu. Inclusive, um tio do Edgar trabalha muito bem isso. Tipo, eu trabalho e o dinheiro que eu ganho hoje, né, pensando que a gente está agora em outubro de 2020, eu estou trabalhando, mas o dinheiro que eu estou fazendo hoje é para pagar as minhas contas de novembro, dezembro, de janeiro de 2021. Entre aspas, isso, né? Imaginar que eu não estou usando o dinheiro não é para pagar minha conta agora. O dinheiro é para pagar minha conta lá na frente, porque eu já tenho essa reserva de 3 meses. É mais ou menos esse pensamento. E eu acho que é um grande exercício para as pessoas começarem a analisar. E não desanimar, porque eu conheço muitas pessoas que estão ou com mais idade do que eu, ou na minha faixa de idade, que se deparam numa situação e falam assim, eu não tenho nada. E aí, que conselho que você dá para essa pessoa? Que está aí nos seus 40 anos, por exemplo, uns Começar, 45? você tem que ter um planejamento. Primeiro de tudo, eu falo isso, ter um planejamento. O que que é o planejamento? Sempre qualquer coisa que vocês vão ver em livros ou vão ver na maioria das pessoas que falam sobre finanças, é você saber onde teu dinheiro está indo, da onde ele está vindo e para onde ele está indo. Então, sempre a primeira coisa a ser feita é colocar tudo num papel. Seja uma Ah, planilhinha de orçamento, seja num simples caderno. Então, assim, para começar isso aí, porque você precisa olhar e saber como é que você está gerenciando isso. Se você ganha US$ 2.000 e está pagando tá. 2.500 de contas, tem alguma coisa errada aí, né? Então, assim, Já às termina o mês vezes devendo eu escuto 500. isso. Tá. Então, Deu um looping entendeu? aí de novo. Opa, deu looping, uma travada. Eu Soraya, não te escutei, eu não sei se sou eu ou se é você que está travando, Ale. Você está me escutando bem? Tá todo mundo me escutando eu bem? tô. Para mim deu uma travada de novo aqui, mas eu te escutei bem, tranquilo. O que a Soraya acabou de comentar é que, assim, seja num caderno, seja numa planilha em Excel, é muito importante que você tenha um registro. E ela deu o exemplo. Se você recebe 2.000, isso aí, sua entrada é de 2.000 e sua saída é 2,5, já tem alguma coisa errada. Então, como vai fazer esse reajuste? Recentemente, Soraya, eu comentei com você, compartilhei com você desse curso que eu fiz para reavaliar toda a minha situação financeira e seguindo aí algumas dicas suas, você até me mandou uma planilha financeira que você fornece gratuitamente Sim. para que faça essa análise, né? E a gente começa a perceber uma das dicas, né, sobre, às vezes é o pedágio, né, aqui na região que a gente mora tem muita questão do pedágio, às vezes a questão do lugar onde você faz compras. Aqui a gente tem a opção do Walmart, que às vezes todo mundo acha que é muito barato, mas tem o Aldi.
Aí você, a senhora, tipo assim, e você às vezes tem planos. Recentemente, por exemplo, eu consegui fazer a minha carteirinha do Sam's Club, que é um lugar que é mais barato, ou o Costco, ou o BJ's. Então, são clubes, é como se fosse clubes de compra. Aqui no Brasil você tem o Atacadão, você tem o Macro, que são equilíbrios que você pode começar a analisar sobre onde você está gastando o teu dinheiro, porque a gente às vezes acha, né, eu, pelo menos eu tinha esse pensamento, eu vou no mercado, é comida, então eu tenho que gastar. Mas aí você começa a pensar que você, mesmo com comida, você pode fazer boas escolhas, e financeiramente, e esse é um outro pensamento que eu acho que, eu gosto muito da maneira como o americano pensa, e eu posso falar que o brasileiro não pensa muitas vezes, né? O americano, ele pensa assim, quanto você gasta por ano? Né? Então, o brasileiro, ele é muito mensal, mas eu sinto que o americano, ele fala, ó, essa por exemplo, Netflix, US$ 14 por mês, tá bom, multiplica por 12, você tem uma despesa por ano de tanto, né? E às vezes as pessoas pensam que é US$ 14, mas outra coisa que a gente começou a pensar em casa é que às vezes a gente podia mudar, por exemplo, para o Disney Plus, que é US$ 7. São detalhes, eu acho que é esse detalhe que quando faz esse diagnóstico que você comentou, que impacta demais nas contas. Eu acho que é um ponto muito importante. Você contou conta alguns casos que você pega, às vezes, alguns clientes, que são alguns detalhes, assim, que você fala assim, nossa, essa pequena mudança, algumas dicas que você pode passar para as pessoas que geram impacto significativo. Então, primeiro, né, é essa história, você definir o que, que você está pagando, né? Você colocar no papel, que é extremamente importante, e você está falando de mercado, aí volta para aquela história, a gente vai conversar. Se a gente sentou com você e você é aquela pessoa que está basicamente ganhando para pagar as contas, né? Então, agora a gente vai ter um plano. Para mim, assim, é onde você quer chegar. Você quer salvar para o futuro, você quer salvar. É a primeira coisa, você tem que saber o porquê que você está fazendo isso. Que eu acredito, eu gosto muito de comparar a nossa vida financeira com pessoas que estão fazendo a dieta, por exemplo, que querem emagrecer. Tá. Você tem que ter um goal, você tem que saber o quanto que você quer emagrecer, e aí a gente vai conversar como é que você vai fazer isso. Então, a gente vai ter aquele plano. Você mencionou as compras do mercado. Uma das coisas que às vezes a gente sugere, porque quando a gente vai lá separar o que a gente vai pagar por contas, vamos falar que a gente vai definir que você precisava estar gastando US$ 150. Ou Hum. Deu uma travada de novo. Calma que a gente parou aqui, né? Soraya, parou aqui. Digamos que eu tenho uma ideia. Peraí. Segura. Fico com receio, está travando para mim, está travando para mais alguma pessoa. Voltou. Então, vamos entender. Você falou assim, fui para o mercado e eu tenho uma ideia de ter US$ 150. Tá, ok? Gente, lembra o seguinte, a gente está falando dólares porque essa é a nossa realidade, mas imagina que você tem aí um alvo no Brasil de R$ 150. Ok? Vamos lá. então, a gente vai fazer algumas sugestões para você se manter naquele orçamento. Então, às vezes a gente fala que é uma coisa que não é para todo mundo, mas pegar um envelope e colocar o cash, colocar o dinheiro vivo, que isso a Tá. gente fala, gente, que é, na área financeira, como na parte de dieta, é 20% conhecimento e 80% é atividade, né? Qual que é a palavra que a gente fala? É o esforço, é transpirar, Fazer a né? conta, né? Então, assim, eu vejo muito isso. Eu vejo assim, como é que eu faço? Eu falo, tem que fazer alguns sacrifícios. E esses sacrifícios, eles vão ser feitos por um período pequeno de tempo. Até você, Legal. entendeu? Começar a estabelecer direitinho o que você quer e depois aquilo vai acabar sendo um estilo de vida. Então, para algumas pessoas, vai servir a história do envelope, do cash, porque mexe com a tua emoção. Se você vai no mercado simplesmente com um cartão de débito ou um cartão de crédito, passou daquele orçamento, daquele tanto que você queria gastar, você fala, tá bom, depois eu me viro, passo o cartão e volta naquela bola de neve, né? Tá. Então, estabelecer, né? Primeiro fazer o teu orçamento, depois estabelecer algumas metas, porque tem certas coisas que a gente não tem como economizar, e definir o que eu posso fazer, o que eu posso cortar. A gente faz, assim, algumas perguntas, né? Posso Tá. cortar? Posso diminuir? Posso trocar?
E aí é onde a gente vai dar uma organizada naquele orçamento de uma maneira melhor. Então, tem Tá. algumas coisas que, por exemplo, às vezes aqui a gente fala, a gente vê às vezes um parque, alguma coisa que está sendo pago. Você consegue ficar sem isso por um período, de repente, de 6 meses. Porque alguns sacrifícios, vamos falar assim, eles não vão ser Tá. definitivos, mas eles vão ser só por Entendi. aquele período de tempo. Por quê? Porque agora você Hum, está com aquele plano, entendeu? tá. Então, assim, aí Entendi. respondendo a tua pergunta, né? As coisas que a gente vê. E é uma coisa assim que é triste, mas ao mesmo tempo eu fico super feliz que a gente consegue. Eu adoro quando alguém vem buscar informação, quando alguém vem se perguntar o que eu posso fazer para melhorar, que é aquela história. Você está numa situação, né? Que aqui, quando Tá. fala da área financeira, a gente chama, né, a corrida do rato, que é trabalhar para Tá. pagar conta. E a gente vê isso muito, porque a gente acaba tão preocupado com outras coisas. Só que assim, vai passando o tempo, você fica na mesma situação. Aí você para e fala, mas por quê? Aí Hum, é onde vem aquela pergunta. Você parou para fazer uma análise, você parou para se dedicar um pouquinho para ver. E às vezes está muito espremido. Ali eu falo, então, peraí, quanto que você está fazendo? De repente você vai ter que arrumar um segundo trabalho. De repente você vai entendi. ter que arrumar uma renda extra e agora pegar o que você está fazendo ali e dedicar para essas coisas que você está querendo fazer para melhorar a sua vida financeira. Então aqui a Sim. gente pega, né? Agora recente, uma pessoa que já está aqui há bastante tempo e veio falar para mim, Soraya, a gente faz um bom dinheiro. Porque principalmente aqui na América, né? Eu falo assim, o problema aqui da Hum, gente não é fazer dinheiro. A gente sabe trabalhar, todos nós somos pessoas extremamente trabalhadoras. Não existe, eu falo, brasileiro que seja folgado, né? Que seja preguiçoso aqui. Então, o fazer o dinheiro nem sempre é o problema. O problema é como administrar esse dinheiro melhor. E aí entendi. é onde entra essa parte da gente conversar. Então, agora recente, essa pessoa veio falar para mim, a gente já está aqui há bastante tempo, tem uma companhia grande, a gente faz dinheiro, mas até hoje a gente não guarda nada. Eu olho para trás, eu Sim. vi que passou bastante dinheiro na minha mão, e eu falei, então vamos dar uma olhada no teu orçamento. E pegamos Sim. algumas contas, né, que estavam assim extremamente altas, como telefone. Aí eu falo, mas espera um pouquinho, por que tem tanta cobrança nesse telefone? 700 Sim. dólares quase por mês. Aí ela falou, não sei. Eu falei, então vamos verificar o que está acontecendo. Na cabeça dela, ela Hum, falou, isso eu achei que era o que a gente precisava estar pagando e a gente está pagando. Quando a gente foi olhar, tinha várias coisas inclusas nessas contas. Gaming, que é joguinhos e coisas no telefone dela, do esposo, que eles não usavam. Então, né, a gente fez mais ou menos uma limpeza, vamos falar aí, a gente recolocou, a gente trocou algumas contas. E ali, assim, de cara, nós encontramos acho que foi quase 800 dólares no mês, no orçamento que ela tinha, que agora a hum, gente reorganizou e agora a gente está direcionando isso para os goals dela, que é fazer um fundo para comprar uma casa, né, para dar para a entrada de uma casa, e um hum, pedaço disso a gente começou a colocar para um plano de aposentadoria para eles, que até então eles não tinham nada. hum. Aí uma coisa assim que a gente escuta muito. Eu não tenho dinheiro para guardar, eu não tenho 500, eu não tenho 700. E o que a gente fala? Começa com 50, começa com Tá. 100, começa com o que você tiver. Ah, mas é muito pouco. Eu falo, mas esse pouco é muito melhor do que você vai ter se você não fizer nada. Que eu E acho que aí aí a vem gente um ponto sobre onde as pessoas elas se pegam, às vezes elas falam, mas se eu tivesse começado isso com 20 anos, mas se eu tivesse começado isso com 30, se eu tivesse começado com 40, eu acho que o ponto é assim, independente da idade que você está agora, se você começar agora já vai fazer a diferença, né? Quero deixar aqui, gente, eu tô vendo corações, beijinhos, beijo pra Rê, querida, do nosso coração. Kelly mandou mensagem. Gente, manda perguntinhas aí no. É só clicar no botãozinho de interrogação e pode mandar a tua pergunta que a gente vai responder aqui. A gente não, a Soraya vai responder aqui na live. Acho que um ponto importante aqui para falar, que às vezes a pessoa ela ouve isso e fala assim, nossa, 700 dólares numa conta, né? Vamos pensar um pouquinho sobre a realidade dessa pessoa, que às vezes é muito parecida com a nossa. Não sei se vocês sabem, mas dizem que se você pegar um caranguejo, né, normalmente o caranguejo ele é colocado
vivo, né, para cozinhar, para fazer lá um ensopado, pelo menos é o que me contam. Mas também já me contaram essa história falando de sapo. Se você colocar ele na água gelada e começar a esquentar, diz que ele não se mexe, a água começa a esquentar e ele continua até que aquela água esquenta e mata ele. Tem gente que vai falar, nossa, Alessandra, que comparação horrível. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que nós podemos cair nesse mesmo engano que essa pessoa. Está lá pagando a conta, está lá pagando a conta, está lá pagando a conta e não verifica. E às vezes são detalhes, não sabe que está tendo um problema, às vezes, gastando energia demais, gastando a energia, ou gastando água, ou gastando o telefone, ou com algumas despesas de algumas contas que nem imagina. Aquela academia que não vai, aí a gente fala a academia que não vai. E a minha saúde, é bom para minha saúde. Eu falo, sim, mas se você vai, né? Então, vamos cancelar isso aí por enquanto e vai fazer uma caminhada, vai fazer uma coisa que é fria. A hora que você estiver ali naquela consistência, aí você volta para academia. Então, são várias dicas, né? Várias coisas que a gente acaba achando dentro, onde as pessoas normalmente não conseguem ver, né? Por isso que é legal, às vezes, você falar com um profissional, porque é uma coisa que a gente fala assim, né? Dinheiro é lógica e matemática. E muita gente lida com dinheiro com emoção. E aí eu brinco, né? Eu falo, deixa eu fazer essa análise para você, porque eu não tenho emoção nenhuma com o teu corte. Com o seu dinheiro, né? Não tenho emoção nenhuma com o seu dinheiro. Tá fazendo. Então, assim, a gente, a hora de fazer essa revisão para começar o nosso plano, é importante a gente fazer com a lógica e a matemática. Entendeu? Eu vou falar que nessa minha análise recente, o que eu percebi foi que, assim, muitas das minhas decisões emocionais com dinheiro tem a ver com as minhas filhas. É um problemão, porque você fala, ai, mas o meu filho... E aí eu tenho que ser super franca com a Sara e com a Clara, de decidir e falar, ó, isso a gente não vai fazer. Isso eu não vou comprar. Explicar, entendeu? Isso, assim, é coisas que aqui a gente faz muito aqui em casa também, né? Isso é uma coisa que a gente tem que fazer por agora. E eu acho que isso só tem a ensinar as crianças que é ok falar não de vez em quando e é ok que por aquele determinado momento a gente vai estar fazendo um sacrifício, a gente vai estar trabalhando mais duro para depois a gente colher lá na frente. É um grande desafio. E eu falo que, por exemplo, você sabe do projeto que eu faço com as meninas, né, de fazer bazar. Bem, no último sábado a gente estava fazendo garage sale aí na sua casa, né? E aí de fazer o dinheiro... Mas uma das coisas que eu falo muito, que você comentou, que às vezes as pessoas, elas não... Até comentando, a Soraya falou sobre troca. A troca tem a ver com uma escolha, por exemplo. A Sara e a Clara juntam o dinheiro. Aí quando elas começam a decidir onde elas vão gastar o dinheiro, e eu falo de troca, a troca é assim, vamos, por exemplo, pesquisar. Não é simplesmente entrar no site lá que vende um determinado ingresso de algumas coisas que elas querem, eu falo assim, vamos pesquisar no Groupon. Vamos pesquisar em outro canal, se não existe, você vai ter acesso à mesma coisa que você queria, mas às vezes trocar, ou alguma coisa semelhante, enfim, fazer toda essa análise, né, no processo. Acabou de entrar aí na live a Vanise. Vanise é a rainha do crédito também, ó. Quer falar de dinheiro, vamos falar com a Vanise. Então, gente, primeiro ponto que a Soraya levantou aqui, não tem como fugir. Você vai ter que se deparar de uma maneira racional com as suas finanças. Tem que colocar, né? Aí ela já tirando sarro de mim, Soraya, falando para eu abrir o olho. Coloquei até um filtro aqui, ó, ô Vanise, para abrir o olho. Né? Mas olha só, primeiro ponto aí para vocês trabalharem o diagnóstico da finança de uma maneira nua e crua. E não tem jeito. Vai ter que pegar o extrato, como ela falou, é igual dieta. Quando você tem que analisar o que você está comendo, você vai ter que analisar onde o seu dinheiro está saindo. E analisar de uma maneira muito franca da onde está vindo o dinheiro. Porque, às vezes, por um curto período de tempo, você talvez tenha que se dedicar a mais de um trabalho, a uma energia, algo para... Imagina o seguinte, um avião para decolar, ele precisa de força total para levantar o voo. Depois que ele está lá em cima, ele vai. Mas na hora de levantar, que é essa hora que você está, às vezes, afogado aí com as suas finanças, e lembra que cada um que está assistindo essa live, cada um está num estágio e precisa de uma orientação.
E aí foi o que a Soraya falou. Aí consegue começar a planejar e, de repente, começar a pensar no seu plano de aposentadoria, no meu caso que tem filhos, pensar na faculdade, né? Porque é uma despesa. Tem tantas coisas aí, né, para planejar sobre a questão do dinheiro, porque o dinheiro ele vai trazer essa E aí eu tranquilidade. gosto de falar, eu gosto de comparar. Pode falar, estou te ouvindo. Não, eu ia falar que a gente está falando que no começo, às vezes, parece um pouco difícil de fazer, e eu volto a comparar quando você vai fazer um exercício. Lembra que no começo te dá bastante dor. Você começa a fazer e aquilo é dolorido e volta, mas depois que você passa daquele estágio, é aquela É, sensação de que você alcançou o que você queria alcançar, ou que você está pelo menos a caminho, né? Então, tá. assim, eu gosto muito de comparar esses estágios na vida da gente, né? Que não pain, não gain. Tipo assim, se você tá na zona de Sem conforto, não dor, existe né? crescimento Sem dor não na tem zona de conforto. resultado. Então, às vezes, você vai ter que estar desconfortável um pouquinho para É, poder começar a colher os teus frutos lá na frente, né? tá. Soraya, a pessoa pegou e fez, então ela começou a organizar a vida financeira dela. Então, o primeiro ponto, ela vai reconhecer de onde está vindo o dinheiro e para onde está saindo o dinheiro. Feito esse diagnóstico, qual é o próximo passo? Lembra que a gente tem que fazer isso e agora a gente tem que realizar quais são os seus goals, quais são os seus objetivos. O que que Tá. é que você... Tá dando um looping aqui, mas já colocando, eu sei que a Soraya comentou sobre qual é o teu objetivo em guardar esse dinheiro, em fazer essa reserva, quais são os seus alvos. Começa a pensar sobre isso, né, na tua rotina, no teu dia a dia, sobre o que, que eu quero fazer com esse dinheiro. É a minha aposentadoria, é um plano de estudo, é o que, que você vai fazer. Soraya, tá dando looping, por isso que eu tô falando aqui. Tá dando, acho que você tá falando e eu tô falando, só que eu não tô te ouvindo. Gente, às vezes acontece aqui no Instagram, peço desculpas porque dá esses loopings. Soraya, eu não tô te ouvindo. Deixa eu só ver aqui. Vocês estão ouvindo a Soraya? Só me dá aí um joinha ou comenta alguma coisa. Voltou a voz, mas eu ainda não tô vendo tua imagem. Oi? Tá falhando. Tá falhando. Opa, Soraya saiu, vamos esperar ela voltar. Não tá dando muito certo, né, turminha? Então, vou pedir para ela entrar de novo, ok? Mas vamos recapitular o que foi que ela conversou com a gente até agora. Ela conversou com a gente falando sobre fazer o diagnóstico e depois do diagnóstico tem que ter muito bem alinhado o que você vai fazer, qual o propósito, qual o objetivo. Aí ela estava comentando, vai comprar uma casa? É um carro? O que você vai fazer? Não é isso que você estava falando, Soraya? Voltou? Agora voltou. Ah, então eu estou falando que o próximo passo é o propósito e o objetivo. Pois é, saber o que que é e como a gente sempre conversa, né? Quando a gente fala de finanças, é sempre legal a gente falar em 3 estágios que eu gosto de falar, que é a fundação, Tá, né? Que a gente já falou do budget. Depois a gente vai falar um pouquinho da acumulação, que é como a gente vai separar esse dinheiro. Voltando a falar da fundação, é importante falar também sobre as tempestades, quando a gente está construindo uma casa, tá, né? A gente começa pela fundação. E o que tem que ser firme, né? Você tem que construir uma fundação firme para saber que se vier uma tempestade tá. na tua vida, essa casa não vai cair. Hum, E assim é com a gente, com a parte das finanças. certo. Por isso que eu falo, né? A gente tem que pensar primeiro dívida. Gente, uma coisa que eu sempre falo assim, se você tem dívida, você tem que acabar com as suas dívidas. Que isso aí é uma live que a gente pode depois conversar um outro dia, que são coisas totalmente Tá. separadas. Depois
fez isso aí é fazer aquele fundo de emergência, que é extremamente importante. Na parte da fundação, a gente também gosta muito de falar de ter um seguro de vida, ter certeza que, né, a gente trabalha. E vou falar aqui dos Estados Unidos, mas lá no Brasil, a maioria da gente, a gente trabalha por conta. Vamos falar assim, né? Sim. Trabalhamos por nós mesmos. Para uma companhia onde a gente tem esse salário que, independente da gente trabalhar ou não. Aqui, se a gente sair para trabalhar, a gente ganha, e se a gente não sair, não puder estar trabalhando, a gente não tem como continuar pagando essas contas. Tá. Então, a gente gosta de lembrar do seguro de vida, que é uma das coisas que eu trabalho, né? No caso, se amanhã acontece um câncer, um derrame, eu não sei se a Rê está aqui ainda. A Rê a gente estava até conversando a respeito disso aí. A Renata passou por um problema sério, ela descobriu um tumor no cérebro, né? Ela do nada. E a Renata é uma das pessoas mais saudáveis, mais cheia de vida. A gente nunca imaginaria. E aconteceu improvável. uma doença que aconteceu. Então, assim, ela sabe que numa situação dessa é importante a gente ter, né, esse fundo de emergência, a gente ter alguma coisa onde você possa retirar esse dinheiro e continuar se tratando, pagando as suas contas, porque, né, as contas não param de vir. Então, isso é né, a parte da acumulação. A Vanise está aqui com a gente também. Eu gosto muito de falar com as pessoas da importância de um crédito, que eu não sei como é que está lá no Brasil, mas aqui para você conseguir juros melhores, né, para comprar um carro, para comprar uma casa, é uma coisa que tem que andar junto com a tua parte financeira. Sim. E voltar aquilo lá, fazer os planos do que é. Você quer juntar $30 mil, ou $25 mil, ou $20 mil para dar entrada numa casa. E aí aquela pergunta, como é que eu vou fazer isso? Uma das coisas que eu adoro, que eu tenho falado muito e usado até para mim, que eu gosto de falar, é pague você primeiro e viva com o resto. Explica isso. Porque a gente vê constantemente. Nunca sobra para mim. Por quê? Eu ganho, aí eu vou pagando as contas, vou pagando as contas, aí falo assim, se sobrar eu guardo. Aí sabe quando sobra? Nunca. Quase nunca, né? Porque a hora que começa a sobrar, quando você começa a ganhar mais, quando eu ganhar mais. Quando você ganha mais, o que acontece? Você gasta mais. Então, quando a gente está fazendo esse planejamento, que a gente vai fazer, né, um plano de ataque, vamos falar assim, a gente tem que mudar a tua situação. Então, você vai ter que fazer coisas que você estava fazendo antes, não aquela história. Você vai continuar na roda, na mesma situação. É igual cachorro. Então, na linguagem, né, popular, é igual cachorro correndo atrás do rabo, né? Vai ficar correndo, correndo, correndo e não vai alcançar. Se você fizer as mesmas, como é que fala aí, coach? As mesmas coisas. O princípio do Einstein, né? Se você quer resultados diferentes, né, precisa fazer coisas diferentes. Deixa eu só ver aqui, ó. A pergunta aqui. A Lê, ela podia dar dicas de planejamento para indocumentados? Com certeza ela pode dar essa dica. Tudo isso, né, para quem está... Tudo isso que eu estou falando é independente de você ter documento ou não ter documento. Isso é uma coisa que vale até a parte do crédito, gente. Isso a gente fala assim, né? É legal você ter crédito. Uma pessoa aqui não precisa ter um Social Security para fazer nada disso. Não precisa esperar simplesmente com um Tax ID Number. Já pode se informar, né, melhor como é que funciona isso. Mas essa parte de planejamento é completamente independente. Para quem documento, para quem não tem documento e para quem até está no Brasil. Sim. Esses produtos, essas coisas que a gente fala, que eventualmente depois dessa organização, depois desse pagamento de dívidas, depois de repente estar aumentando um pouco mais a nossa renda, né? Tudo pode ser feito aqui nos Estados Unidos, pode ser feito para a pessoa com e sem documentos. Entendeu? A regra é basicamente a mesma para todo mundo, para o sucesso. E, gente, eu trabalho com pessoas que estão aqui há 10, 12, 15 anos, que até hoje ainda não tiveram a oportunidade, né, de o green card.
mas essas pessoas têm companhias. Essas pessoas trabalham, elas geram dinheiro, né? E quando eu falo tem companhias, né? Seja na limpeza, ela tem uma companhia de limpeza, ela tem uma companhia que o marido trabalha com piso, várias coisas, e pessoas compram casas sem o green card. As pessoas, entendeu? Prosperam muito aqui sem ter essa documentação também. Sim. Então, nunca, 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 nunca deixe que isso seja um empecilho para vocês, né? Eu tenho, assim, eu não vou falar, mas uma pessoa que ontem me ligou, estava aqui há 9 anos e já há bastante tempo, a gente já se conhece há bastante tempo, e até antes de eu trabalhar, ela pensava, Sim. ela juntava dinheiro para fazer algo e ontem acabou que conseguiu o documento, enfim. O que é legal? É você não esperar chegar, porque quando chegar esse dia, se Deus quiser, vai chegar esse dia, você já está totalmente preparado. Claro, com certeza. Entendeu? Então, isso vale para todo mundo. Eu acho muito, muito importante. Lembra o seguinte, gente, o objetivo dessa live, desse bate-papo, é levar informação. Porque, infelizmente, muita gente ela acaba tomando a decisão errada porque não tem a informação correta. Então, assim, busque realmente se firmar, encontrar pessoas que te entregam informações corretas. Na dúvida, gente, hoje em dia tem muitos grupos. Grupo no WhatsApp, grupo no Facebook. Começa a dar uma vasculhada, do tipo assim, poxa, vamos pegar um exemplo a Soraya. Qual é a reputação da Soraya? Ok? Falamos de outros nomes aqui. Qual é a reputação dessas outras pessoas? Por quê? Gente, você já começa a ter um alinhamento do que fala. Opa, peraí. Já conheço o fulano que comprou seguro com a Soraya, outra pessoa comprou seguro, outra pessoa que participou da palestra dela. Então, você já sabe que daquela fonte de informação está vindo uma informação que é coerente. Você fala, opa, eu posso ter segurança para você seguir o caminho, né, que vai te trazer uma direção, segmento. Inclusive, recentemente, a Soraya fez uma live junto com o pessoal do Coisas de Orlando, falando disso tudo também. Por quê? Porque, gente, informação, ela tem poder. Então, você vai poder tomar as melhores decisões e colher os melhores frutos. Não se deixa assim, não deixa para amanhã, que você pode fazer agora, tá? Se você pode, tem a chance, manda um direct agora para a Soraya, fala, Soraya, amei a live, eu quero agendar um horário com você, tá? O horário dela, assim, é meio cheio, mas ela consegue, tá? Ela encaixa todo mundo. Assim, eu escuto muito assim, eu queria ter tentado com alguém 5 anos atrás, sabe? Assim, e isso, assim, essa semana que passou, as pessoas às vezes falam assim, mas por que o meu contador nunca me falou isso? Por que, sabe, ninguém me falou isso? Eu falo, gente, é porque as pessoas não têm informações nas mãos dela para poder, entendeu? Para poder estar passando isso aí para vocês. Então, é super legal quando pega alguém, principalmente que acabou de chegar aqui, ou que está planejando essa história que você comentou aí do CDO, né, do Coisas de Orlando. É bem legal o que eles estão fazendo, porque eles estão preparando as pessoas lá no Brasil para quando chegarem aqui. Eles também têm todo esse testemunho que, né, eles chegaram há tempos atrás e que não tinham essas informações e que hoje eles veem, tanto que eles deixaram de fazer lá atrás, né? É óbvio que estão fazendo de agora, igual você falou. Se não fez, não adianta chorar pelo leite derramado, mas começa a fazer agora, porque ainda tem tempo para fazer. Então, a Vanessa acabou de colocar aqui que diz que o teu sonho é justamente ver as pessoas prosperando. E ela colocou que quer ser uma dessas pessoas. Vanessa, como eu comentei, eu convivo com a Soraya há alguns anos. Eu tive o prazer de conhecê-la através de um amigo muito querido que é o Ricardo. O Ricardo corta meu cabelo desde o Brasil. Só que assim, toda vez que ele vem para Orlando, eu não consigo achar um horário para cortar o cabelo com ele. Difícil, mas o Ricardo, e esse ano, até por causa da pandemia, ele não conseguiu vir. E aí, o Ricardo me colocou em contato com a Soraya, de um jeito muito querido, tipo, Soraya, essa é a Lê, essa é a Soraya. E a Soraya, com esse coração enorme, me ligou, me mandou uma mensagem, a gente se conectou. E assim, a gente não consegue explicar, mas assim, é claro, é um carinho enorme que a gente tem uma pela outra. E a gente conversa muito, a gente fala muito. E aí, dentro disso tudo, a Soraya conta todas essas histórias, né? Sobre o que acontece com as pessoas. E eu vou falar, se você entrar
na página da Soraya, você vai ver alguns desabafos dela. Porque tem hora que ela realmente ela fica triste, né? Essa é a Soraya, porque ela fala assim, gente, fiquei sabendo dessa história. Uma das coisas que acontece muito aqui, tá, gente? E vale, assim, essa live daqui a pouquinho vai acabar, mas vale comentar. Muitas vezes a gente vê esses fundraisers, que é o quê? Vamos juntar dinheiro porque alguém está precisando. E são situações que, se a pessoa tivesse obtido essa orientação com um profissional como a Soraya, não viveria essa experiência. E não que tenha algum problema a pessoa fazer um fundo de arrecadação de dinheiro, tá? Nenhum problema sobre isso. Eu acho que a gente está aqui para ajudar um ao outro. Mas o fato é que, se a pessoa tivesse orientação, isso teria sido muito mais leve, sabe, sem estresse. Que eu acho que é um dos pontos que a gente mais busca. Uma vida mais simples, uma vida mais leve. Não é isso, Soraya? É isso aí, é o que eu falo, né? Às vezes eu fico com o coração apertado que eu não cheguei lá a tempo, vamos falar assim. Mas é por isso que a gente está incessavelmente, entendeu? Tentando trazer essas informações, buscar as pessoas, que até mesmo, igual eu falei, né? Há uns anos atrás, há uns 6 anos atrás, 7 anos atrás, quando eu comecei essa jornada, eu fiz tudo sozinha. E hoje eu falo, eu quero ser essa pessoa que vai chegar para essas pessoas que estão buscando, que é uma coisa que meu coração fica super feliz quando a pessoa está buscando por informações. Sim. Entendeu? Eu admiro isso demais, que está buscando por mudanças. E eu falo, você pode, todo mundo pode. Entendeu? Só tem que realmente fazer as coisas de maneira correta. Mas a gente, depois, se alguém tiver alguma dificuldade, né, em fazer essa parte do orçamento, né, em contas, porque eu sei que às vezes tem pessoas que já ficam em pânico, como é que eu vou fazer isso? A gente pode estar ajudando também, né? E só de pegar, eu tô dando aula na igreja, é muito engraçado, porque né, a gente sempre começa com isso, vai fazer o orçamento. Quando a pessoa olha aquilo lá, fala assim, meu Deus, mas aonde que eu vou achar quanto que eu pago de luz, quanto que eu pago de água? Já fica assim, tipo, congela, né? Mas é o que eu falo, não tem que ser assustador, não, entendeu? É uma coisa que é simples, você vai fazer da maneira com que você fique mais, que vai funcionar para você, não precisa ter medo, né? Sim. De fazer isso aí, que os resultados são fantásticos. E eu falo assim, né? A gente tem que planejar, como é que é? Tem que lembrar, se você falha em planejar, você está planejando em falhar. É assim? Isso. Fala? Às vezes a Soraya, essas pausas que ela dá, gente, é porque ela está procurando as palavras em português, tá? São muitos anos morando aqui. Eu penso. Aí ela fala, como é que fala isso em português mesmo? A Raquel tá falando para começar. Que eu tenho que traduzir lá, que a gente escuta muito, né? A gente ama o John Maxwell, a Lê sabe disso. Muito. Eu tô vendo aqui a Raquel não sabe por onde começar. Vamos começar, Raquel, por um orçamento. Depois você entra lá no meu Instagram, lá eu tenho o Linktree, tem um lugarzinho onde tem a planilha disponível para vocês. Lá, gratuitamente. Vocês podem ficar à vontade e já pegar e começar por aquilo lá. Ótimo. Gente, o objetivo dessa live já vamos responder aí, Mirella, uma dica para quem tem uma renda que varia a cada mês. A gente já vai falar sobre. Inclusive, é igual aqui em casa. É igual a tua casa. Eu falo isso. Eu falo um monte de coisa, eu falo para todo mundo. Essa experiência. Gente, lembra o seguinte, se tem uma coisa muito importante que serve não só para essa live, mas assim, para aplicar para a sua vida, é que você vai assistir essa live. Não é só na live, tá ok? É algo que vai exigir teu tempo, que vai exigir a tua dedicação, para você começar a transformar isso na sua vida, tá bom? Responde aí a pergunta da Mirella. Uma dica para quem tem uma renda que varia a cada dia do mês. Aqui em casa, além de variar, não é nem cada dia do mês. Aqui a gente, o meu marido, como ele trabalha como corretor, ele compra e vende casa, a gente recebe basicamente 3 vezes por ano, né? Assim, e a dica é voltar lá, Mirella, para aquilo lá. Você fez o teu orçamento, você sabe
o que você tem que gastar por mês. Inclusive, na minha planilha, eu coloco ali 3 meses já com o intuito da gente fazer uma média. Porque é assim que a gente tem que fazer. A gente sabe que tem custos que são variáveis. Tá. Né? Então, a gente tem a renda variável e a gente tem custos que são variáveis, que nem todo mês vai ser o mesmo. Então, assim, né, a dica, quando eu tô falando isso do orçamento, é pegar esses 3 meses, vamos falar. Então, a gente começa de agora para trás. A gente pega esse mês, o mês passado e o mês retrasado. Tá. E lá na planilhazinha é a média, Tá. né? Você soma os 3 meses e você usa aquilo lá como média. Então, sei lá, vamos falar, chegou numa média que é 2.000 por mês que você precisa. Aí você vai ter que começar a fazer os teus cálculos sempre assim, à frente. Tá. Né? Você vai ter que fazer juntar aquele tanto de dinheiro para você se organizar, né? Média de 3 meses que funciona melhor. E aí vai voltar para fazer aquela organização. Bacana. Né? Você vai ter que pensar ali que você vai ter que fazer aquele tanto e já, de repente, que é o que a gente faz aqui, pagar algumas contas antecipadas daquele mês. Então, você vai ter que saber quanto é que você faz. A tua renda sendo variável, você vai ter que ter um goal. Você vai ter que falar, eu tenho que fazer, eu sei que eu tenho que fazer 3.000 naquele mês. Né? Então, se vem diária, se vem semanal, você vai ter que correr um pouquinho mais ou diminuir para ter aquele tanto que você sabe que você tem que fazer Porque vai todos os meses. oscilar. Não sei se ficou claro. Um comentário, acho que foi um pouquinho antes. Quando a gente tem casa, a gente tem esse pagamento. Vamos colocar aí 15.000. Então, eu sei que aqueles 15.000, eu tenho que falar para mim, quando que vai ser meu próximo pagamento? Daqui 3 meses. Então, eu tenho que já separar o dinheiro que vai ser para aquelas contas dos próximos 3 meses. Né? Um dos comentários aqui um pouquinho antes foi da Raquel falando que ela precisa se reinventar para gerar renda. Ela está com filhos pequenos. Olha, hoje em dia a gente já não ia comentar. A gente já passou um pouco dessa fase, né? A Sara está com 11 anos, a Clara está com 9. A Soraya também tem filhos com idade próxima. É um grande desafio quando as crianças são pequenas. Comenta aí um pouco, Soraya. O que ela falou é reinventar. Hoje em dia, eu fiz várias, né? Nessa época da pandemia, vamos falar assim. Eu acho que abriu muitas portas para trabalhos que estão feitos de dentro de casa. Ótimo. Né? Então, assim, é óbvio que eu não sei a situação, Raquel, com as crianças pequenas, mas volta tudo para aquilo lá. É planejamento, é a tua parceria com o seu marido, né? Vocês dois vão ter que sentar, vão ter que conversar. Tem gente que hoje em dia está fazendo comida para fora, tá, né? Trabalhando às vezes passando roupa, marketing digital. Tem um monte de coisa acontecendo. Tem várias coisas que você vai ter que seguir. Deixa eu ver se eu fiz, mas não consigo sair muito de casa como antes, perdi muitos pacientes. Então, você vai ter que, né? É isso aí, reinventar é importante. Porque eu conheço muitas pessoas que estão fazendo hoje, e volta àquela história que eu falei, é por um período pequeno de tempo. Não é o que você quer fazer, a gente não vai ser dentro da sua profissão fazer o que você está fazendo, mas vão ser coisas que nesse tempo você vai ter que fazer só para continuar movendo, vamos falar financeiramente, né, para te tirar dessa fase, enquanto você não consegue voltar a fazer as tuas, né? Sim. Raquel, eu vou te dar uma dica, tá? Porque eu tenho clientes que têm um perfil semelhante ao seu, tá? E tem muito a ver com o meu perfil também. O que eu busco fazer? E é interessante você começar a pensar. Eu não sei se você está aqui no Brasil, se você está aqui nos Estados Unidos ou se você está no Brasil, tá bom? Mas comece a imaginar o seguinte, como físio, você perdeu alguns clientes. Então, os clientes que você tem, busque colocar eles numa agenda, de repente, um dia da semana. E naquele um dia da semana, você tem a flexibilidade de atendê-los com todos os critérios de segurança. Máscara e tudo mais. Aí, naquele dia, talvez você planeje contratar uma babá, por exemplo. Eu não sei, por isso que eu falei, eu não sei se você está nos Estados Unidos ou se você está no Brasil.
Mas é imaginar o seguinte, você não vai comprometer a tua renda da semana com aquela pessoa. Você compromete um dia da semana, essa pessoa vai na sua casa, fica com os teus filhos, não sei se você tem um ou dois, e naquele dia você dedica o seu tempo para atender os teus clientes e faz a tua agenda ser naquele dia. E aí você ganha o dinheiro daquele dia e paga o seu dia. Depois que você conseguir completar a tua agenda de um dia, você parte para o segundo dia. É um grande esforço, porque, no geral, quem trabalha com essa flexibilidade, como fisioterapeuta, acaba querendo falar assim, Alessandra, se o cliente quer na terça, eu vou atender na terça, se o cliente quer na quarta, eu vou atender na quarta. Só que para nós, que nesse momento, como mulheres, temos o nosso compromisso com filhos, a gente tem que balancear isso, se a gente pode balancear. E como você falou, filhos pequenos. É uma alternativa para você começar a pensar. E algumas vezes é um desafio, principalmente para quem mora aqui nos Estados Unidos, mas às vezes no Brasil fica mais fácil. Você tem aquela sogra querida, aquela mãe querida que você fala, mãe, preciso de você hoje, vem aqui me dar um help porque eu vou sair para atender meus clientes. Começa a pensar sobre isso e começa a pensar também como físio, a gente vai, como a Soraya falou, ou a gente foge um pouco, mas também começar a trazer um pouco de criatividade. Talvez nesse momento você comece a atender online também. É um pouco de quebra de paradigma, mas tem muitas coisas que você pode trabalhar nesse momento. Vai queimando a cachola aí, que soluções vão aparecendo. Colocou aqui, encontrar alguma atividade que não precise de tempo integral, porque com as crianças pequenas é difícil. Que possa trabalhar home office, precisamos equilibrar, às vezes, né? Gente, eu falo, eu já vendi Avon, né? Eu já limpei casa, a gente vai se adaptando. A gente se reinventa, a gente se cria, a gente é muito bom em arregaçar as mangas. E eu acho que a gente não pode desanimar, mas tem que buscar alternativas. Inclusive, aproveitando, né, fazer o meu jabá aqui, eu tô com um grupo de desafio de 3 dias, semana que vem, tá? Eu vou atualizar o link no Instagram, semana que vem começa outro grupo, porque os grupos dessa semana já estão fechados. Aí, se você quiser entrar, Raquel, entra, quer dar um ânimo, dar uma disposição, cria novas visões aí para o teu futuro, tá bom? Fica aqui meu convite aí para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Alguma coisa para complementar, Soraya? Adoro. Não, é isso aí. Eu falo assim, né? No comecinho ele é um pouco difícil, é um pouco assustador, mas lembra disso. Às vezes a gente vai fazer um sacrifício que é por um período pequeno de tempo, mas que a gente vai conseguir ver resultados. Sim. Não é difícil, eu falo que é simples, a gente acaba complicando muito, né? E pede ajuda, estou aqui para ajudar. Hoje em dia a gente tem muita informação, né? Muita gente, eu fico feliz de ver que no Brasil é uma coisa que educação financeira está sendo uma coisa que, né, tá na moda, vamos falar assim, porque as pessoas estão entendendo que isso essa educação, vamos falar financeira, é uma coisa que vai te levar para a vida. Que se você começar a entender melhor e fazer essas coisas que assim, né? A gente brinca assim, onde é que você aprendeu sobre dinheiro? Aí todo mundo fala, na vida, né? A gente vai para a escola por 15, 20 anos e quem ensina como lidar com É dinheiro. verdade. A gente acaba fazendo, os pais faziam e os nossos pais fazem o que os nossos avós faziam e que eu falo que é uma receita ótima se a gente fosse milionário, né? Mas mesmo assim, sendo milionário, a gente tem que estar sempre reciclando, aprendendo, se reinventando, movendo, né? E a gente está aqui para isso, para ajudar. Queridos, vai acabar a nossa live. Eu já fico triste, como eu falei, cada vez que eu converso com a Soraya, é algo novo que eu aprendo. Soraya, mais uma vez, muito obrigada por ter dedicado seu tempo a estar aqui com a gente. Gente, já ela deixou super disponível, entra no perfil dela, manda direct, ela já falou que a planilha está lá disponível gratuitamente para vocês, então não tem desculpa para fazer a coisa assim, diferente. Só para terminar. Pode falar. Eu ia falar assim, né? Lembra que a gente falou que a gente faz em 3, né, em 3 etapas, hoje a gente falou bastante de fundação, né, dessa parte da fundação, depois a gente volta para falar mais um pouquinho sobre a acumulação, depois que a gente já organiza tudo, e agora como é que a gente faz
para esse dinheiro crescer. Tá. Para esse dinheiro, aonde a gente faz, como a gente faz, quanto tempo. Aí a gente volta para falar da parte de acumulação. Maravilha. Gente, brigadão. Bom, obrigado. Eu agradeço muito. A nossa expectativa aqui, gente, é que esse bate-papo contribua muito para a sua vida e que isso gere uma transformação. A gente não sabe por onde vai começar. Às vezes é com dinheiro, às vezes é com a emoção, às vezes é um novo comportamento. O importante é que você entrou aqui, você fez uma escolha buscando algo diferente. E a gente agradece o tempo que você dedicou aqui com a gente. Obrigada. Soraya, mais uma vez, obrigada, obrigada, obrigada. As suas dicas, as suas orientações, assim, são imbatíveis e ajudam muito, né? Cada vez que eu converso com você, é uma nova ideia que é plantada e eu começo a pensar assim, qual é a nova direção que eu quero, né, para minha casa e para minha família. Ó, gratidão, gratidão, gratidão. Gente, brigadão. Tá bom, meu amor. Essa live vai ficar Obrigada, gravada. gente. Vai ficar no IGTV, quem quiser compartilha e depois eu vou jogar lá no YouTube também, tá, gente? Fiquem com Deus, até a próxima. Isso. Beijo. Beijo.